Bom dia a todos, prazer estar com os irmãos, o coração se alegra no Senhor por essa rica oportunidade onde iremos falar e expor a palavra do Senhor. Que nosso coração esteja voltado para essa palavra que nos instrui, nos ensina, nos consola. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos meditar nessa manhã no texto da palavra do Senhor que está na carta de Paulo a Tito, carta de Tito, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do verso 11 ao 14. A palavra do Senhor diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo ou exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O Senhor nos abençoe na exposição da sua palavra. Nós temos aqui, irmãos, diante de nós, uma seção de uma carta pastoral do apóstolo Paulo a Tito, e, consequentemente, uma carta que seria lida, né, à igreja na instrução, né, se a gente for olhar o capítulo anterior, nós vamos ver, né, o ensino de Paulo a Tito na estruturação, na organização da Igreja de Cristo em Creta, né, uma ilha ao sul da Grécia, onde foi estabelecido, então, como foi até lido aqui um trecho, né, Tito ficou lá por instrução de Paulo para que a Igreja de Cristo fosse estabelecida e estruturada dentro do propósito de Deus, né, para que o seu reino avance no mundo, para que o seu reino seja propagado e os seus eleitos sejam chamados, né, a essa graça. Mas a gente precisa saber que essa carta é riquíssima em ensinos práticos sobre o viver cristão, à luz dessa graça revelada que nós vamos falar nessa manhã. Mas o nosso foco, então, vai ficar aqui especificamente nessa seção, né, do verso 11 ao 14. E, introdutoriamente, Paulo apresenta essa graça que nós vamos falar basicamente em 3 tempos, né? No passado, como ela se manifesta, no presente, como ela nos educa, e no futuro, nessa esperança que o povo de Deus permanece firmados e seguros. Mas o nosso objetivo aqui é olhar para essa graça dinâmica e aprender como as Escrituras, ou com as Escrituras, a alinharmos todos os aspectos da nossa vida, da nossa existência, sob a luz dessa graça revelada. Alinharmos o nosso viver nesse mundo caído, desse mundo em trevas, mas com essa luz pujante, com essa luz que raiou em nossas vidas, que é a luz dessa graça salvadora. Então nós temos aqui aquilo que é declarado, não é, por toda a Escritura, né? É uma concentração, é uma suma daquilo que toda a revelação, toda a palavra de Deus vem nos ensinando, de forma explícita ou implícita, que o propósito de Deus em salvar o seu povo, em redimir, em resgatar o seu povo, é separá-lo do mundo, e distingui-lo para Ele mesmo. Então, a graça revelada, esse é o ponto aqui, né? A graça revelada no Evangelho, ela nos ensina que Deus redimiu o seu povo em Cristo, e essa graça agora implica, né, que essa graça agora, necessariamente, ela nos fará, uma vez libertos do domínio do pecado, uma vez liberto desse jugo do pecado,
que nós prossigamos, que nós caminhemos, não é, nessa nova vida de forma santa, piedosa e sensata, né, de forma que agrada ou que agrade ao nosso Deus. Então vamos adentrar aí ao conteúdo e à exposição dessa sessão. No verso 11, que inicia aí, se você deixar a sua Bíblia aberta, é bom que nós vamos acompanhando essa exposição. No verso 11 diz aí: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O ponto crucial aqui, né, o ponto de partida nosso aqui, para que a gente entenda essa sessão, é termos a sessão anterior bem estabelecida ou clara em nosso entendimento, né? E por quê? Essa sessão que nós já acabamos de ler, no verso 11 aqui, ele inicia aí com uma conjunção, né? Porquanto. E a gente sabe que esse termo aí empregado, uma conjunção, ela é uma palavra que relaciona palavras, que interliga aquilo que está sendo dito, ou aquilo que vai ser dito, com aquilo que já estava sendo ensinado, com aquilo que já foi dito. Então é um termo de ligação, né, que liga palavras ou a unidade anterior com essa que agora nós estamos trabalhando. Então o que Paulo está fazendo aqui é basicamente isso, é ligando o que ele vai dizer nos versos de 11 a 14 com aquilo que ele já disse, né, nos versos de 1 a 10 do capítulo 2 de Tito, perdão. Né? E o ponto principal aí que o apóstolo vai tratar com Tito é basicamente esse: o propósito divino em salvar e redimir o seu povo. E dentro dessa perspectiva de interligação, nós podemos dizer que os versos de 11 a 14, fornecem as bases, ou a base teológica para as instruções práticas que nós temos aí dos versos de 1 a 10. Né? Mostrando que a graça salvadora de Deus e o sofrimento redentor de Jesus são direcionados ao propósito de viver, né, ou do viver piedoso do seu povo, né, e das boas obras do povo redimido de Deus. Que se você olhar aí rapidamente, fazer essa passagem de olho aí, nos versículos de 1 a 10, você vai ver exatamente isso. Né? O tema aqui da nossa tradução é os deveres das várias classes de pessoas, dos crentes, no mundo, desenvolvendo a sua vida, na sociedade, no trabalho, na família, né? No próprio âmbito eclesiástico. Você vai ver Paulo dando esse direcionamento de como deve ser a vida cristã em todos os âmbitos da sua existência. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, nós conseguimos ver esse ponto. Ou seja, o povo redimido de Deus, o povo de Deus, ele necessariamente expressará em sua vida prática, em seu viver cotidiano, os efeitos dessa graça revelada em Cristo Jesus. Pois essa graça revelada nos habilita, ela irá nos habilitar, não é? Ela nos habilita, de fato, a respondermos, não é, a o que o Evangelho nos chama, não é, a viver. E é basicamente isso aí que nós vamos ver. É basicamente isso aí que trata na sessão anterior, como nós vimos, de Tito, de 1 a 10, né, dessa responsabilidade. E é interessante aqui que Paulo está chamando a atenção de Tito como ministro, né, como alguém que está ali a instruir o povo de Deus, né, a estruturar, a firmar a igreja nesse ensino da verdade. Né, e ele vai chamar a atenção ali a essa responsabilidade como ministro, evidenciar essa graça na qual ele mesmo testemunha. Se você olhar o verso 7 aí, você vai ver isso, do capítulo 2, verso 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Né? Torna-te pessoalmente esse padrão. Então, é exatamente isso que nós vamos compreender e ver nesses versos.
A vida cristã sendo vivida em todos os aspectos, tanto eclesiológicos quanto familiar, profissional, sob a luz do Evangelho, dessa graça revelada. Irmãos, não entenda bem, a nossa vida, a vida cristã, ela só pode ser vivida a partir dessa graça manifestada. O termo ali não é epifania, ou epifania, é manifestação da graça. Nós só podemos ter uma vida santa que agrada a Deus no mundo, porque essa graça se fez presente, ela se manifestou. Nós não descobrimos essa graça. Por quê? Se você for ver o conceito bíblico, o que é ensinado por todas as Escrituras, a nossa condição sem Deus era morta. Inimigos de Deus. Nós não podíamos, por nós mesmos, praticar boas obras, ter uma vida santa para então sermos aceitos por Deus, por nossas obras de justiça. Não tínhamos. Então a vida cristã, ela inicia a partir dessa iniciativa graciosa de Deus em nos dar vida e nos dando vida ao revelar-se, revelando a sua palavra, É à luz dessa graça que as nossas vidas são, então, orientadas e ordenadas em cada aspecto aí, então, para glorificar a Deus. Não é isso que a nossa confissão vai ensinar, o propósito, do homem, na verdade, o catecismo, o propósito do homem é esse, é glorificar a Deus e gozá-lo. E a gente precisa saber disso, que essa graça tem origem em Deus e sua natureza, e ela trabalha ativamente para o nosso bem. Ela trabalha ativamente para o nosso bem, salvando-nos do maior mal possível, o maior mal possível, ou seja, a maldição de Deus sobre o pecado. E então, concedendo-nos o maior benefício possível, que é a bênção de Deus para a alma e para o corpo por toda a eternidade. E é interessante, que no final aí do verso 11, nós temos aí, nós podemos ver a extensão dessa graça. Nós somos ensinados pelo Senhor, através do apóstolo, sobre a extensão dessa graça. Ele diz que ela se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui, alguns grupos se dividem. Aqui algumas linhas teológicas aí fazem algumas divisões aí. Mas como nós devemos entender isso aqui à luz do todo da revelação de Deus? Como nós devemos entender? Certo comentarista, ele, comentando esse texto aqui, ele diz que essa epifania, ou essa manifestação da graça, ela não alcança a todos, eficazmente, de forma quantitativa, mas a todos os homens qualitativamente. Ele diz, todos aqui não significa cada ser humano. Em vez disso, refere-se a todos os tipos de pessoas, independentemente de sua posição de vida. E se você olhar para o contexto imediato, o contexto anterior, é basicamente sobre essa construção que ele está falando isso aqui. Se você olhar aí para o contexto, ele está falando de classes, de classes que estão por todo o canto. Ele não está falando especificamente de todos os humanos, cada um individualmente, mas sim de todas as classes. Então, o ponto que a gente precisa olhar aqui, entender essa escrita e essa fala de Paulo, é não apenas aos judeus, como a glória de Deus apareceu lá no Sinai para aquele povo em particular, ok? E fora da vista de todos os outros povos.
Mas a graça do Evangelho está aberta a todos os povos, tribos, raças e nações. Ela não está mais restrita aos judeus, como nós vemos ali no pé do Sinai, não é? Isso fica claro aí pela sessão, né, anterior que nós vemos, falando sobre mulheres, homens, servos, né, patrões e empregados. Né? Essa graça ela é para todos dentro desse sentido. E há vários textos aí pelas Escrituras que apontam para isso, que nos dão essa garantia. Quando nós temos ali em Mateus 1, 21, né, o anúncio do nascimento de Cristo. Né, seu nome será Jesus. Por quê? Ele salvará quem? O seu povo dos pecados deles. O seu povo. O ensinamento bíblico é este. Então, a todos os homens aqui, a todos aqueles que o Pai deu ao Filho, esses ele veio, sofreu, morreu e ressuscitou, para que esses então pudessem ser justificados diante de Deus e aceitos por Deus. Então, esse é o ensinamento aqui. E caminhando aí, verso 12, vai continuar, né, nos ensinando como essa graça ela continua operando, né, no coração do povo de Deus. Ele diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. No verso 12, nós vemos aí como Paulo descreve a graça que se revelou salvadora, né, no passado, no presente, educando. Ela educa o seu povo para que ele renegue, né, o mal, para que ele renegue essa natureza, que ela e esse é um ponto importante dentro dessa exposição, para que ele renegue essa natureza que vai coexistir com a nova natureza. Ela não é removida, ela não é de uma forma, né, tirada ali, né, e ela é expelida do crente após a regeneração e a conversão. Não. Ela coexiste. Por isso a necessidade, por isso os alertas e o ensinamento bíblico sobre santificação e mortificação do pecado, que é o pecado restante, né, que existe nessa natureza, né, que a gente precisa olhar, né, para o ensinamento bíblico. Ela não é removida, mas ela então nos é implantado, né, essa nova natureza. Nós somos regenerados e essa nossa nova natureza então nos habilita a olhar para o Evangelho, a olhar para a lei de Deus e amá-la. Né? E o primeiro destaque aí de Paulo é que, por esse termo que ele emprega aí, né, educando-nos, é que essa graça que nos salvou, ela agora nos educa mediante forte disciplina. Mediante a forte disciplina de renegarmos, ou a fim de renegarmos, a impiedade e as paixões mundanas. Paixões mundanas. E trazendo aí para, né, a termos literais, Paulo está ensinando aqui, está dizendo a Tito que a graça educa, literalmente, né, a graça educa ensinando. Ele educa trazendo esses... primeiramente nesse sentido de ensinar, né, como um professor ensina a um aluno. E nós vamos ver esse conceito dessa graça que nos educa como um professor em vários pontos das Escrituras. Um deles está lá em Atos 22, 3. Abra a sua Bíblia. É o mesmo termo, é o sentido aqui, para que a gente entenda como ele abrange. Atos
22, 3. É o mesmo termo, só para a gente entender como isso acontece. Ele diz aí: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Aqui fui instruído, é o termo aí, instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, o termo ali empregado é basicamente mostrando, né, essa ideia de ensinar também como um professor educa ou ensina um aluno. Mas ela não fica só nisso, e esse é um ponto importante aqui. Ela não fica só nisso, como meramente uma pedagogia informal ou uma educação superficial ou ainda sugestiva, que sugere algo e que fica a critério. Não. Não, ela vai além. Ela vai além. Ela exerce o seu propósito sobre o povo de Deus, também por meio de dura disciplina, a fim de trazê-lo à correção, a fim de instruí-lo. E aqui a coisa vai ficando um pouco mais dura, o discurso fica um pouco mais duro, mais preciso aqui para o que a gente quer trabalhar. Abra primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Onze 32. Diz assim o texto: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ainda, mais um texto, lá em Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, lá em Apocalipse 3, verso 19. Olha o que o texto nos diz. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então a gente olha para o texto, a gente olha para esse termo que é empregado ali sobre essa graça educadora e nós vemos que ela não somente nos ensina e nos educa nesse sentido de uma mera observação, algo que fica de forma sugestiva, mas ela nos traz a esse observar por disciplina, né, por duras disciplinas. E é desse jeito com o povo de Deus. Nós vamos ver, se você olhar para as linhas do Antigo Testamento, até mesmo do Novo Testamento, você vai ver Deus tratando o seu povo diante de todas as nações no rigor da sua palavra, porque Ele é um Deus santo. E Ele chamou o seu povo para que o seu povo fosse santo, separasse ou separados do mundo. Suas obras teriam que expressar a quem eles pertencem. O seu viver, o seu procedimento teriam que expressar o Deus a quem eles servem. E Ele é um Deus santo. Santo, santo. Esse é um ponto que, uma vez a graça manifesta ao crente, manifesta ao povo de Deus, ela então trabalhará ativamente para o trazer a essa consciência, a essa compreensão de que a sua vida precisa expressar essa obra salvadora, que o resgatou do pecado para que ele não mais andasse no pecado, para que ele não mais se regozijasse naquilo que é contra Deus. Esse é o ponto e o ensinamento do apóstolo aqui a Tito e consequentemente a igreja de Deus. O ponto aqui é esse, que a graça, que mesmo que sob as duras
apenas da disciplina nos ensinará a viver coerentemente ao que Cristo fez, ao que Cristo realizou por nós. E esse é o sentido aí do que temos na continuação. Ela nos educa para quê? É isso que nós temos aí? Para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Esse termo aí que Paulo usa, ele emprega aí de renegar, ele expressa a ideia que alguém está sendo educado a renunciar ou a abdicar esse mal, como nós estamos construindo aqui, renegar esse mal que nasce com ele, que nasce ali, que está ali, por meio dessa natureza corrompida que nós herdamos. Então, esse renegar aí, ele está dizendo que é um exercício constante da graça de Deus no coração dos filhos de Deus, nos ensinando a renunciar, a abdicar o mal que lhe levaria ao castigo, que lhe conduziria ao castigo, à punição, e então a abraçar o bem que o recompensará com paz e gozo. O ponto de Paulo aqui é que essa graça se mantém como essa pedagoga, nos ensinando a negar a impiedade e as paixões que antes nós amávamos, que antes nós nos deleitávamos, mas que era contra Deus. Um outro termo importante aí, dentro desse verso 12, é a palavra aí para impiedade, que é usada. E essa palavra, esse termo diz respeito àquela perversão mesmo, como nós falamos, aquela perversão da natureza humana adquirida em Adão. E ela é vista na Bíblia, ela é ensinada na Bíblia como rebelião contra Deus. E o texto de Romanos, 1, vai nos ensinar que essa impiedade, fruto aí dessa perversão da natureza humana, é a causa pela qual a ira de Deus vem sobre todos os homens. Então esse termo aí, nesse contexto, ela expressa o contraste, veja bem, o contraste daquilo que de que nós fomos libertos e agora estamos sendo ensinados a renegar essa natureza corrupta, contrária a Deus, e com ela todas as afeições da nossa carne. Uma vez que a nossa carne, uma vez que fomos juntamente com Adão corrompidos, todas as nossas vontades, todas as nossas inclinações se tornaram contrárias a Deus. Contrárias a Deus, averso a tudo aquilo que é de Deus. E por natureza éramos inimigos de Deus. Não é isso que o texto bíblico vai nos dizer? E essa graça que nos alcança, essa graça que se revela, ela vem, nos revela Cristo, nos traz a vida, nos habilita então a renegarmos isso, essas paixões, essas afeições que é natural da nossa carne caída. É o que nós vamos ver aí nessa expressão, paixões mundanas. Calvino comentando isso, ele vai dizer que antes que essa graça desponte sobre nós, antes que essa graça brilhe sobre nós, nossas afeições e prazeres estão totalmente inclinados para o mundo e oposto a Deus. Essa é a realidade. Essa é a condição do nosso coração antes dessa operação da graça de Deus. E finalizando esse verso 12, nós vemos que a graça nos educa a fim de que aqui e agora
aqui e agora, nesta presente era, nós já comecemos, né, a evidenciar isso. Olha o que o texto diz aí no finalzinho, já nessa segunda parte. Educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O ponto aqui é nossa vida presente, ainda que com a corrupção da nossa natureza, como nós falamos anteriormente, ainda presente, nós precisamos mostrar o princípio de vida espiritual, que é superior, que foi dado a nós em nossa nova natureza, subjugando. O termo é esse, subjugando a impiedade e corrupção. Certas pessoas já me procuraram com a seguinte questão: pastor, como eu posso saber se eu sou salvo? Se essa graça revelou de fato, se ela raiou para mim? E esse é um ponto que nós devemos avaliar o nosso coração. Nós devemos olhar para o nosso coração e sabermos que se nós não estivermos diariamente subjugando a nossa carne, essa impiedade e a corrupção restante do nosso coração, mortificando isso diariamente, tem alguma coisa errada. O próprio fato de nós nos preocuparmos com isso já revela que essa graça está ativa, porque aquela pessoa a quem a graça está ofuscada, ainda não raiou, ela certamente não se preocupa com santidade. Isso é um tema que não está no arcabouço, não está no seu vocabulário. E é exatamente esse princípio que o Senhor instala no seu povo. Ele dá um novo coração, Ele lhe impõe o temor para que eles temam o Deus que os salvou do pecado, a fim de que eles vivam coerentemente, de que eles agradem a Deus e de que eles testemunhem desse Deus ao mundo, que eles preguem com suas vidas e com a sua boca a salvação que há em Cristo, o arrependimento, para que eles sejam salvos em Cristo Jesus. O ponto é esse: se não há em nossas vidas esse senso, se não há em nosso viver diário essa evidência desse subjugar da nossa natureza ímpia, essa natureza pregressa, da corrupção restante, certamente essa graça não despontou. Porque ela nos levará, mesmo sob as fortes disciplinas, a um viver santo, a um viver piedoso. Né? E é o ponto que está aí logo nessa sequência. Olha o termo: sensata, justa e piedosamente. Essas são as características marcantes do crente, do povo de Deus. Sensata aí o termo que é empregado aí é em relação a uma vida prudente, a uma vida moderada, a uma vida controlada, que expressa basicamente esse novo princípio, essa graça que nos foi dada pelo domínio próprio, aonde nós somos ensinados. E é interessante esse contraste que Paulo faz lá em Gálatas, da obra da carne, daquilo que é natural do homem, no seu estado natural, as obras da carne e as obras agora do povo converso, do povo de Deus, do Espírito. E há esse contraste. Abra Gálatas 5. Gálatas 5. XIX.
Gálatas 5,19. Ele diz aí, para a gente ganhar tempo: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É nítido, isso precisa ficar estampado na vida de um crente. O seu procedimento, não somente na igreja, mas no trabalho, no seu lar, na sociedade, no mundo em que ele vive, deve necessariamente, ordinariamente, expressar essa obra. Isso é fruto dessa graça revelada. Isso é fruto dessa graça revelada ao povo de Deus. Nenhum homem no seu estado natural se ergueria do seu estado de morte, de inimizade contra Deus, de amar o que é mal e contra Deus, e praticaria boas obras. E conseguiria, por seus próprios méritos, praticar isso. E ser salvo por isso. Se isso fosse possível, Cristo seria desnecessário. E não é. E ele continua, de forma justa. Primeiro ponto, falando dessa sensatez, ela vai expressar essa obra do Espírito, de regenerar, de trazer essa vida, de nos educar em relação a nós mesmos, de forma sensata, domínio próprio, nos conduzindo nesse viver de forma sensata. Ele continua em relação ao nosso próximo. E aí existe uma relação, né, com o decálogo. Está aqui, está impresso aqui, né, com os 10 mandamentos. Né? Justa, que procure guardar a honra do próximo. Que procure guardar a honra do próximo. A ideia aí desse termo aí, ela expressa integridade no seu relacionamento. Integridade no seu relacionamento. E, por fim, justa, piedosamente, em relação a Deus. A piedade, ela está ligada ao nosso correto relacionamento com Deus. A mesma graça de Deus que nos redime é também a graça que nos renova e nos capacita a amar a Deus. Antes nós o odiávamos, por natureza. Por natureza. Éramos inimigos dele. Então essa graça nos renova toda a nossa disposição a amar e nos capacita a amar e a obedecer a sua palavra. Continuando, verso 13 vai dizer: guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Paulo fala, aqui no verso 13, ele fala da manifestação da glória, né, dessa glória. Então, o ponto aqui que nós precisamos observar é que o cristão, ele é aquela pessoa que ele olha para trás e ele vai glorificar a Deus, porque a graça de Deus libertou da impiedade das paixões mundanas, às quais nós estávamos cativos, né, presos. O cristão é essa pessoa que ele vai olhar para trás e vai ver essa obra graciosa da graça que se manifestou. E ele olha para o presente e ele exalta a Deus porque ele tem uma correta relação, não só no seu âmbito terreno, né, com ele mesmo, né, expressando o domínio próprio, a sua forma
sensata de viver, mas com o seu próximo e com Deus. Isso é fruto dessa graça manifesta. E ele olha para o futuro e se santifica porque vive na expectativa dessa manifestação do seu grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O crente é essa pessoa que caminha nesse mundo com esse olhar na obra de Cristo, passada nos libertando da culpa do pecado, no presente nos santificando, na expectativa daquela glória futura, onde seremos libertos da presença, da possibilidade do pecado. Viveremos eternamente com o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a graça se manifesta, né? A dinâmica da nova vida presente é a expectativa dessa vinda gloriosa de Jesus Cristo. Essa é a dinâmica com que nós vivemos nesse mundo. Essa é a dinâmica. A graça nos educa a vivermos no presente século como nos preparativos para esse glorioso momento. O ímpio, ele anda desavisado, ele anda de forma insensata, imprudente. Ele não tem essa esperança. Por isso eles amam o mundo. Por isso eles se apegam às coisas desse mundo, que são efêmeras, passageiras, que se deteriorarão. Eles amam isso aqui. Nós aguardamos esse bendito momento. Há uma esperança comum e abençoada para todos os verdadeiros cristãos no mundo vindouro. O que literalmente, traduzindo, nós vamos ver aí, nós podemos dizer pelos termos bíblicos aplicados a isso, podemos dizer que é uma feliz esperança, bendita esperança, a saber, o próprio Cristo. O próprio Cristo, que é chamado de nossa esperança, lá em 1 de Timóteo 1:1. E por fim, para concluirmos, nós somos apresentados aqui a essa graça sacrificial, não é? Finalmente, Paulo diz a Tito como tudo isso é possível. Como é possível essa graça se manifestar? Como foi possível ela se manifestar? Como é possível ela se manter ativamente, nos educando e nos mantendo nessa esperança? Então, nós vamos ver aqui como é possível. Nós já temos aí, a leitura. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Termo importante aqui para a gente. Por nós. Por nós. Aqui tem nitidamente o sentido de em lugar de. Em lugar de. O que se tem em mente aqui é o caráter sacrificial da morte de Cristo na cruz. É o caráter sacrificial dessa morte de cruz. Ou seja, na cruz, Jesus literalmente, como nosso substituto. Esse é o ponto aqui de ensino de Paulo. Lá, nessa cruz, por nós, em lugar de, Jesus morreu literalmente como nosso substituto. Lá ele se tornou maldição em nosso lugar, que é o ponto aí, por nós. Lá ele se tornou maldição por nós, para que fôssemos redimidos da maldição da lei. E ele nos veste com a sua justiça. Justiça essa que nós não tínhamos. E não tínhamos como adquirir. Então, em nosso lugar, por nós, ele realiza essa obra bendita. Que está o núcleo, irmãos. Que está o núcleo da doutrina da expiação.
na doutrina da expiação. Ele morreu não apenas para possibilitar a nossa salvação, como algumas linhas teológicas vão dizer. Ele morreu, então tá aí, irmão, tá aberto. É como aquela ideia de uma salvação dividida, né? 50% para cada lado, 50% para Deus e 50% para o homem. É aquela ideia básica, não é? Alguém está a salvo num lugar superior, lá embaixo está tudo pegando fogo, alguém joga uma corda. A pessoa vê a corda, pega a corda e sobe, chega lá em cima. Ufa, me salvei. O que é realizado em Cristo Jesus não tem essa característica. Não é assim. Nós não veríamos a corda, nós não teríamos forças para segurar e subir. E se ainda assim tivéssemos, nós poderíamos chegar lá e rasgar Efésios. Porque não é por obras para que ninguém se glorie, mas é por graça e pura graça manifesta. E essa graça tem um nome: Cristo Jesus. Cristo Jesus. Por isso a gente diz que aqui está o núcleo dessa expiação. Ele morreu não apenas para possibilitar a nossa salvação, mas para nos salvar. Eficazmente, definitivamente, de uma vez por todas. Não há um ato posterior a esse. Ele nos salvou. Ele nos salvou plenamente, suficientemente, pela sua obra de justiça, pela sua vida em obediência à lei de Deus, pela sua morte, pela sua ressurreição. O propósito da graça é esse, no verso 14, parte B aí, esse é o propósito, redimir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Um povo exclusivamente seu. Ponto de entendimento aqui é que a definição da graça salvadora dada por Paulo não nos permitirá, ou não permite nenhuma sugestão de que Deus salvará o homem ou salvará alguém e ele permanecerá no pecado dele, permanecerá no seu pecado, escravo do mundo, da carne e de Satanás. O que Paulo está ensinando aqui para Timóteo, para a igreja de Cristo, é basicamente isso. Essa obra é uma obra tal, que ela eficazmente alcançará o propósito dela, que é remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Por isso não há espaço para uma vida com ânimo dobre, com ânimo duplo. O ponto aqui é basicamente esse. É uma salvação plena, completa em Cristo Jesus. E por fim temos o resultado dessa graça. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É um povo que irá persistir, lutar. É um povo que irá lutar por esse testemunho. A expressão zelosos ou zeloso de boas obras traz a ideia de alguém que está entusiasmado, alegre e satisfeito, né, pelas boas obras. John Piper afirma que no cerne do cristianismo está a verdade de que somos perdoados e aceitos por Deus, né, não por termos feito boas obras, mas a fim de que possamos fazê-las. As boas obras não são o fundamento de nossa aceitação, mas o seu fruto. É o fruto dessa graça que se revelou. Ele será expresso, ele será manifestado nessas boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós somos salvos. Essa graça se manifesta, ela precede a tudo. E então nós podemos, em Cristo Jesus, pelo poder do seu Espírito,
fazermos essas obras e devemos. Concluindo, irmão, trazendo aqui algumas lições práticas que podemos extrair desse texto que nós falamos, é que esse texto coloca diante de nós uma realidade que nenhum homem pode escapar. Nenhum homem pode escapar. E essa realidade é: a salvação só é possível através da livre graça de Deus revelada em seu Filho. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, pela sua obra. Pela sua obra. Nenhum homem descobre a graça. Não foi você que descobriu o pão da vida que te alimenta. Não foi você que descobriu a graça salvadora. Ela se manifestou. Ela despontou sobre as nossas trevas. Ela se manifesta. Segunda coisa, se essa graça se manifestou em nossos corações um dia no passado, nos livrando da culpa do pecado, certamente ela estará agora trabalhando em nossas vidas, nos educando, nos santificando e operando mortificação do pecado. A evidência é essa. Essa graça sempre nos levará à tristeza, confissão e arrependimento quando falharmos num viver sensato, justo e piedoso diante do Deus que nos salvou. Essa graça fará aquilo que está lá na carta de Paulo aos Coríntios. É a graça, é aquela tristeza segundo Deus, que é para o arrependimento, que é para a vida. Ela nos levará a essa tristeza, a fim de irmos a Deus, confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos e abandoná-lo. Essa é a evidência de que ela foi manifestada no passado a nós. No presente, ela continuará nos educando. A graça nos impõe, por último, uma nova consciência de que pertencemos a um Redentor. E toda a nossa vida agora é desenvolvida sob os critérios deste Redentor. Que a nossa vida expresse isso, irmãos. Que nós sejamos luz do mundo, o sal da terra, mostrando, evidenciando essa graça salvadora, essa graça revelada a nós em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, agradecendo a Deus. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, porque a sua palavra nos instrui, ó Deus. A sua palavra nos corta, mas ela também nos cura, ó Deus. Ela traz o nosso coração cativo à sua palavra. Ela mostra a nossa natureza corrupta e ela aponta para ti, ó Deus, e para o teu Filho, para a obra do teu Filho em Cristo Jesus. E te pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, para que nós possamos, ó Deus, ser luz do mundo, sal da terra, mostrarmos, ó Deus, expressarmos no mundo essa graça que nos foi revelada. Te pedimos a sua bênção, ó Deus. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém.